Então, olha só, nesse 4, tá? Nessa questão 4 aí, ah, o que eu estou te pedindo? Ó, eu estou te falando o seguinte: se tu fosse realizar, né, apresentar um relatório, tá, de resultados do teu experimento, qual seria o preço esperado do teu produto para a próxima semana? Tá? Preço esperado, tá? É um conteúdo que está lá no livro. Tá? Dentro do conteúdo de variáveis aleatórias, tá? O capítulo 6, tu tem uma seção lá específica para preço esperado. Então, o preço esperado, o valor esperado, é um valor que tu pode calcular se tu tiver probabilidade. Então, não é à toa que nos anteriores eu te pedi distribuições de probabilidade. Tá? Tendo as probabilidades, tu pode começar a calcular qual é o preço esperado. Então, se tu fosse coletar o teu preço na semana que vem, qual seria o valor mais provável de tu encontrar? É isso que eu estou te perguntando. Tá? Então, tu vais fazer isso, não é só a base do olho ali, tu pode calcular esse valor. Tá? E qual é a grande charadinha aqui? Veja que é o seguinte: o teu preço esperado pode ser que tu não encontre, por exemplo, a tua média ou a tua mediana, né, diretamente lá na tua distribuição, certo? Tu não encontrou quantas vezes ela apareceu. Então tu vai ter que trabalhar com um intervalo. Tá? Então, se tu precisar recalcular um intervalo, tu sabe como calcula um intervalo de classe. Né? Tu fez isso lá no primeiro trabalho. Tá? Então, tu precisa determinar um intervalo para, de repente, encontrar essa probabilidade que o preço esperado te diz. Lá no capítulo 6, se eu não me engano, na página 152, tu tens diversos exercícios resolvidos. Inclusive, naqueles exercícios, tem ali letra A, monte uma distribuição de probabilidade. A letra B, qual é o preço esperado. Então, tá ali, tá? Vocês têm que olhar o conteúdo que está lá no livro, tá? E aí, obviamente, vim até mim com as dúvidas aí, tá certo? Então, vocês vão fazer bem como está lá naqueles exercícios resolvidos, tá? Vocês vão utilizar a probabilidade para fazer essa determinação. Não é basicamente olhar para os teus valores e chutar alguma coisa ali. Não tem nada a ver com isso, certo? Tem uma probabilidade de ocorrência, tá? Certo? Porque o que eu estou te perguntando aqui, se tu fosse observar a grosso modo, né, é um evento, né? Eu estou te perguntando um evento, qual seria a probabilidade de tu coletar o preço semana que vem? Isso é um evento. Tu sair a catar o preço, tu ter um produto e tu encontrar o preço, né? Então isso é um evento. Então tens que levar em consideração a probabilidade dele, tá? Como a 4 é só isso, tem alguma dúvida mais na 4? Tá? A 4 é só olhar lá. Eu vou fazer no mesmo vídeo a 5, tá? Vou já aproveitar aqui e falar da 5. Então, a 5 vocês vão começar a utilizar probabilidade nesse conteúdo então de distribuições que vocês estão trabalhando aí. Tá? Vocês vão começar a misturar o que vocês viram também naquela parte final que a gente trabalhou em questionário, em prova, né? Com esse trabalho. Então veja o seguinte, ó, eu estou te dando uma determinada situação, certo? Se tu escolher aleatoriamente um estabelecimento para visitar na próxima semana e verificar o preço do produto em estudo. E aí eu te pergunto algumas coisas. Então, o que eu estou te perguntando aqui? Primeira coisa que tem que ter em mente é o seguinte, ó. Cada um de vocês tem uma distribuição diferente, certo? Então, eu não posso te perguntar um preço, um valor específico, certo? Cravado, um intervalo cravado. Por exemplo, eu falei isso outras vezes. Digamos que se eu te perguntar qual a probabilidade, te perguntar aqui na instrução do PDF, qual a probabilidade de tu encontrar um preço entre R$ 3,50 e R$ 6 e o teu produto for arroz de 5 quilos, tua probabilidade vai ser zero, porque esse intervalo que eu estou te dando aqui escrito não está contido no teu espaço amostral, tu nunca encontrou esse valor lá. Então, eu tenho que trabalhar com base em porcentagens, ou seja, eu estou te perguntando aqui nessa letra o seguinte, eu estou te perguntando qual a probabilidade do preço estar no primeiro quartil. O que é o primeiro quartil? O primeiro quartil é os primeiros 25% da tua distribuição. Certo? Tu tens teu espaço amostral, eu estou te perguntando a probabilidade do preço cair nesses primeiros 25% do espaço amostral. É isso que eu estou te perguntando. Então veja o seguinte, lá atrás tu calculou pela regra de Sturges alguns intervalos, mas agora eu estou te perguntando um outro intervalo que não está lá.
ou seja, o intervalo dos primeiros 25% da tua distribuição. Então tu tens que determinar esse intervalo, delimitar esse intervalo e aí então usar aplicar a regra da multiplicação ou integrar as probabilidades para chegar no resultado, certo? Por exemplo, se eu te digo o seguinte, qual é a probabilidade de encontrar um preço no primeiro quartil, ou seja, os primeiros 25%, o que é essa resposta? Seria a probabilidade de tu encontrar os preços no primeiro, segundo, terceiro, quarto até o 25º percentil, ou seja, em cada um dos teus pontinhos do 0 até o 25% da tua distribuição. Tu ia somar probabilidade a probabilidade de encontrar cada um dos teus precinhos centavo a centavo até chegar em 25% da tua distribuição. Tá? Probabilidade a probabilidade, que é a regra da adição. Somar todas as probabilidades ali. Certo? Ou tu integraria. Se tu não tivesse probabilidade a probabilidade, tu teria que fazer uma integral. Ou seja, qual a probabilidade, né, do ponto inicial, ela inicia da probabilidade do primeiro percentil até a probabilidade do 25º percentil. Né? Tu poderia fazer então uma integral ou fazer, pela regra da adição, um somatório de probabilidades. E é o que tu vai fazer, porque tu construiu lá atrás a distribuição de probabilidade. Tu sabe, pela aquela distribuição, a probabilidade de ocorrência de cada precinho, centavo a centavo. Muitos deles são zeros, né? É zero a probabilidade de ocorrência de um preço de R$ 5,96 ou, sei lá, R$ 5,93, né? Baseado na tua distribuição, alguns deles são zerados. Então, tu vai somar os preços, preço a preço, até chegar nesse primeiro quartil, nos primeiros 25%. Da letra A à letra D é exatamente isso. Eu preciso que vocês tenham entendido isso aí. O que eu estou pedindo? Não estou querendo que vocês já tenham a resposta certa, mas eu estou querendo saber se vocês entenderam o que eu estou pedindo aqui. Uma questão de interpretação. Estão entendendo? Posso ir adiante? Aproveitem para tirar as dúvidas. Hein? Oi. Não, tá gravado, não te preocupa. tá gravado, tu não vai perder tua explicação, não vai perder a explicação. Eu vou postar lá. Eu não entendi o que tu fez. Sim. Sim. Beleza. Tá certo. Ou seja, tu calculou. Tá, isso aí tu vais conseguir calcular o quê? O intervalo do quartil, ou seja, onde ele termina, certo? Quando tu bota o primeiro quartil, tu vê aonde que o primeiro quartil termina. Mas aí tu tens que ver, por exemplo, se eu te pergunto então a probabilidade de cair um preço no primeiro quartil, não é a probabilidade de cair exatamente naquele limite ali. É cair nos primeiros 25% da tua distribuição, porque isso é o quartil. Cada quartil é 25%. O primeiro quartil são os primeiros 25%, o segundo quartil são os próximos, o terceiro quartil são os próximos, o quarto quartil é os 25% finais, né? Então, por exemplo, se tu calculou o primeiro quartil, tá certo, tu vais calcular o primeiro quartil, tu vai ver aonde ele termina. Então tu sabe se ele termina ali onde tu calculou, ele vai iniciar onde? Ele vai iniciar no começo do teu espaço amostral, lá na frente. E a tua distribuição começa lá. Então tu vai querer saber o que? A probabilidade de ocorrência de um preço entre o teu ponto inicial e o primeiro quartil. Vai até o valor do quartil. Exatamente, vai até o valor do quartil. Depois tu vai fazer a mesma coisa para o segundo, a mesma coisa para o terceiro, a mesma coisa para o quarto quartil. Tu vais definir quem é o quartil, certo? E aí responder baseado no que eu estou te perguntando aí. Ou seja, a probabilidade então do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto. Então qual é que é... Pode falar. Não, fala.
Na verdade, tu já tem probabilidades calculadas. Se tu fez probabilidade sem intervalo de classe, por exemplo, tu vais enxergar a probabilidade. Porque veja o seguinte, se tu fez intervalos de classe pela regra de Sturges agora, tu vais ter ali 5, 6, 7 intervalos. Mas veja que não é os intervalos que eu estou te pedindo. Eu não estou te pedindo aqueles intervalos, porque provavelmente o primeiro intervalo de classe ali, o primeiro quartil, vai conter, de repente, 2 até 3 dos teus intervalos que tu calculou pela regra de Sturges. Certo? Porque a regra de Sturges divide igualmente a tua distribuição ali para caber aqueles intervalinhos ali, 5, 6, 7 intervalos, 8 intervalos. Mas eu não estou te perguntando daquele preço. Por exemplo, na regra de Sturges, tu pode ter calculado um preço. Enfim, vou ter que chutar aqui, porque eu não sei que eu abra um trabalho aqui. Vamos pegar... Desculpa, quem é que tá falando? É a Thaís. Deixa eu ver aqui, Thaís. Vamos deixar bem claro isso aí. Vamos lá, peraí. Thaís, vamos ver aqui. Oi. Tá? Não tem problema. Não faz sentido isso aí que tu fez. Não faz sentido. Porque tu pegou, dividiu 20 por 60, chegou a um terço, mas não entendi a lógica de tu fazer isso. Porque tu tá calculando. Pois é. Não tem lógica nenhuma isso aí que tu fez. Nesse sentido, sabe? Porque tu pegou 20 e dividiu por 60. E daí que quer dizer isso? Nada. Entendeu? Não quer dizer nada. Claro, porque tu dividiu 20 por 60. O que tu está calculando é a probabilidade de ocorrer um preço igual à primeira coleta, ou contido na primeira coleta. Isso não faz sentido nenhum, assim, sentido lógico, físico. Tu não consegue interpretar nada. Por isso que tu encontrou todos os 33%, porque tu coletou 20 preços de cada uma, mas não tem sentido nenhum isso. Por isso que tu encontrou isso aí. Tu tem que coletar. Tu tá estudando, não é coleta, tu tá estudando preço. Certo? Tu tem que ver assim, ó, quem é teu espaço amostral. Teu espaço amostral é o teu menor preço e ele vai indo até o maior preço, até o maior, certo? É toda a tua amplitude. Esse é o teu espaço amostral, certo? Sim? Sim? Então, se eu te pergunto qual é a probabilidade de tu encontrar um preço nos primeiros 25%, tu tem que primeiro definir quem é os teus primeiros 25% do teu espaço amostral. Então, colocando a função quartil ali no Excel, quartil 1 no Excel, tu vai definir onde o primeiro quartil termina. Então, por exemplo, vamos supor aqui, vou pegar o trabalho da Thaís aqui, que ela falou primeiro ali, vou usar o exemplo dela. A Thaís calculou, o primeiro intervalo dela começa em 13... Não é pra estar aparecendo. Não é pra estar aparecendo. Não vou mostrar o trabalho dela aqui. Não, então só escutem. Ainda mais que eu tô gravando. Só tô usando o exemplo dela. Eu não vou mostrar o trabalho dela aqui, não. Olha aqui, olhem o primeiro intervalo de classe de vocês no trabalho, tá? Abram aí, tá? Abram aí. Primeiro intervalo de classe de vocês no trabalho lá anterior, tá? Sempre pro experimento da totalidade. Agora esquece a história de fazer um por um, porque tu tá estudando preço ao longo do tempo. Então, morreu a história de um por um. Já deu. Agora é sempre na totalidade. Sempre o experimento integral. Tá? Então veja, por isso que tu já vai ter que recalcular essas coisas se tu precisar. Tu tá trabalhando no experimento inteiro. Tu calculou ele, tu fez ele 3 vezes. Certo?
Tu repetiu ele 3 vezes. Oi. Sim, aí tu vai ter que somar todas as probabilidades. Foi isso que tu fez. Tá, então olha. Tá, então olha só. Vamos ver se eu dou esse exemplo aqui e clarei as ideias aí. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou, em vez de mostrar. Tá, não, mas eu vou. Como eu vou gravar, eu não vou mostrar. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou só copiar o teu gráfico aqui para um outro arquivo, um outro negócio, e aí eu compartilho esse outro negócio. Tá, que aí eu compartilho só o gráfico e não o resto do trabalho, não, tá? Só que aí só um pouquinho aqui que eu vou precisar fazer uma mudançazinha aqui. Tá, vamos lá. Então, olha só. Ah, qual é que é o exemplo aqui? Ó? Nessa distribuição de frequência, por exemplo, vocês fizeram o quê? Vocês calcularam diversos intervalos de classe. Tá? Mas aonde é que está os primeiros 25% nessa distribuição aí? Certo? Ó, se vocês imaginar, certo? Vamos traçar umas linhazinhas aqui, ó. Vamos imaginar então que esse aqui é o teu espaço amostral inteiro, certo? Ele começa em 13,98 a 6,92, tá? Então, a tua o teu 50% deve estar aqui assim, tá lá hoje, não vou calcular agora, tá? Os 50% da distribuição tá no meio, na meiuca do negócio aí, tá? Aqui seria os teus 50%. Então, se eu te perguntasse qual é a probabilidade de tu encontrar um preço abaixo de 50% da tua distribuição. Ora, essa probabilidade seria o que? Seria a soma de todas essas probabilidades aqui, ó. Seria a soma dessa pequenininha, tá? Tá certo que aqui eu estou usando aquele exemplo da frequência, mas supondo que isso aqui seja probabilidade, tu seria a soma dessa com a soma dessa grandona, com a soma dessa daqui, com a soma desse pedacinho aqui, certo? Ou seja, a soma dessas probabilidades, certo, te daria essa resposta. Ou seja, a probabilidade de tu encontrar um preço abaixo de 50%. Tá entendendo? Tá? Mas veja o seguinte, ó. Utilizando esse mesmo exemplo, tá? Se eu perguntar, portanto, o segundo quartil, que vai dar aqui assim, tá? Tu pode colocar no Excel quartil 2 ali para encontrar onde que tá esse segundo quartil aqui, ó. Certo? Mas ele não vai coincidir necessariamente com os intervalos calculados anteriormente pela regra de Sturges. Né? Então tu tens que, quando tu calcula lá o segundo quartil, tu vai colocar uma linha aqui, ó. Agora tu tens que ver onde que ele, né? Onde que ele começa e onde ele termina. Né? Então, por exemplo, vamos mudar só a cor aqui, ó. Quando tu calcula os primeiros 25%, tá? O primeiro quartil, tu tá calculando o quê? O limite dele aqui. Certo? Tu está calculando aonde que ele termina aqui. Tá? Então, se tu responder qual é a probabilidade de encontrar um preço no primeiro quartil, eu não quero saber a probabilidade dessa linha aqui, desse exato ponto, desse exato preço. Eu quero saber a probabilidade do somatório aqui, ó, de tudo que vem antes dele, ou seja, tudo que está contido neste intervalo aqui. Ou seja, do início do espaço amostral até os primeiros 25%. Sempre de todas as coletas agora. Sempre de todas. Não, esquece aqueles intervalos. Eu estou te pedindo para calcular esses intervalos novos. Por isso aqui, ó, se tu, supondo que tu fez a distribuição de frequência, ó. Vamos supor que isso aqui seja a distribuição de frequência. Apaguei o gráfico.
tá? Vamos supor que isso aqui... não consigo tirar a caixa. Aí. Tá. Vamos supor que esse negócio aqui, esse gráfico, seja a distribuição de frequência, tá? Distribuição de probabilidade, perdão. Tá? Muito bem. Se isso aqui for a distribuição de probabilidade, nota que eu não estou te pedindo esses preços aqui, ó. Eu estou te pedindo os primeiros 25. Então agora tu tens que determinar aonde está os primeiros 25. Por isso que eu te falei lá atrás, olha, se tu fizer a distribuição de probabilidade sem intervalos de classe, ou seja, com todos os teus precinhos, tu vai enxergar a resposta. Porque aí basta tu usar o diagrama de Venn, que é justamente pegar esse quadrado aqui, ó, e desenhar e somar as probabilidades dele. Certo? Se eu te dissesse, olha, se por um acaso tu calculasse e dissesse que esse aqui é o teu primeiro quartil, beleza, tu somaria essa probabilidade aqui, desse maior aqui, né, com essa aqui, e tu encontraria a tua resposta, mas não é isso que vai dar. Tua probabilidade vai dar em algum intervalo que não está calculado aqui. Por exemplo, olha só, vou te seguir dando mais um exemplo para ver se clareia, certo? Ó, aqui tu teria a probabilidade de um intervalo entre 398 e 440. Tá? Certo? 398 e 440. Foi o intervalo que ela calculou pela regra de Sturges. Mas, se ela aplicar a regra, se ela aplicar o primeiro quartil, onde é que está o primeiro quartil, Thaís? Baseado no teu box plot mesmo. Do teu box plot da primeira coleta. É, a primeira coleta, por exemplo, é. Onde é que está o teu primeiro quartil? Tá, então vamos pegar aqui. Agora já que tu autorizou, agora vamos ter que usar aqui. Ó, teu primeiro quartil. Teu primeiro quartil, tá lá, ó. Ó, é 4,5. Teu primeiro quartil é 4,5. Muito bem. Então, 4,5 tá mais ou menos o que? Aqui é assim, ó, porque se aqui é o 4,40, tá? Deixa eu trazer uma linha em vez do quadrado. Ó, aqui é o 4,40. Então o 4 e aqui é o 4,82. Então o 4,5 deve estar o quê? Aqui é assim? A olho mesmo, né? Tá? Certo? Então veja, tu tens já calculados, então de novo, supondo que isso aqui seja a tua distribuição de probabilidade, tu já tem a probabilidade desse intervalo. Falta tu determinar a probabilidade desse outro pequeno intervalinho aqui, que tá demorando 10 anos para copiar. Ó, desse aqui que tá faltando, ó. Tá entendendo? A lógica do negócio. Ó, porque esse aqui, pela regra de Sturges lá que tu calculou a distribuição de probabilidade nas letras anteriores, tu já tem calculado, já tens ele. Tu precisa agora desse aqui até o limite do teu quartil, do teu primeiro quartil, por exemplo. Tá? E o que eu te falei de integral? Digamos que tu não tivesse toda a distribuição. Digamos que tu tivesse assim, ó, eu só tenho a probabilidade do 398 e a probabilidade do 4,5. Tu também pode encontrar essa resposta fazendo uma integral de 3, né? Integra de 398 a 4,5 as duas probabilidades. Certo? Ou, como tu tens cada um dos teus precinhos de 398 a 4,5, tu tem cada um deles, a probabilidade de ocorrência de cada um deles, basta tu somar. Aplica a regra da adição, soma esse trem aqui e tu vais ter a resposta, que é a probabilidade de ocorrência de um preço dentro desses primeiros 25%. Certo? E aí é só repetir isso para os demais quartis. É a mesma lógica, né? Porque aí vocês vão então delimitar quem é o teu segundo quartil, certo? Onde é que está os 50% da tua distribuição, tá? Então vai estar por aqui. Depois quem é o terceiro e o final, aqui os últimos 25%. Né?
E aí basta tu somar as probabilidades que tu for encontrar aqui para encontrar a resposta. Tá? Certo? Isso é a número 5. Dúvidas aí? Deu para entender o que está sendo pedido aí? Beleza. Então, bom, agora tem que tentar fazer. Se tu, exatamente, se tu calcular a distribuição de probabilidade do experimento inteiro sem intervalos de classe, se tu ter elas, pelo menos, tenha elas lá atrás, né? Tu vais enxergar, tu vai poder ver isso aqui, ó, né? Vai poder enxergar ela. Deixa eu ver aqui. A Thaís, por exemplo, ela não apresentou os gráficos com intervalo de classe. Então deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pausar. Então, olha, nesse exemplo aqui, tu tens isso aí. É o exemplo do preço a preço, tá? No caso de uma distribuição de frequência lá, tá? Então, se tu tivesse que pegar esses quartis aqui, ó. Vou pegar esse negócio aqui, ó. Nossa, que demora pra copiar uma linha. Então, por exemplo, ó, tu enxerga agora, digamos que esse aqui fosse o primeiro quartil, essa linha aí, ó. Não sei se foi a Julie que falou. Tu enxerga agora, Julie? Qual seria o teu intervalo? Então, se tu conseguir fazer isso aí, tu consegue exatamente desenhar, né? E claro, aqui onde não tem nada seria zero, né? Porque ele só foi plotado onde tem pelo menos uma frequência. Então, digamos que o primeiro quartil seja no 2,95. Tu sabe, então, que ó, a tua probabilidade, né, de encontrar um preço naquele intervalo, ó, é a soma de tudo isso aqui, ó. Então, se esse aqui fosse o caso, seria 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 2 mais 1 mais 1. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa seria a probabilidade. 8 divididos pelo total. É um somatório, a regra da adição. Oi? Não. Atenção. Aqui eu estou usando como exemplo esse gráfico de distribuição de frequência. Vocês não vão usar a distribuição de frequência. Vocês vão usar a distribuição de probabilidade. Vocês vão somar as probabilidades. Tá? Certo? É as probabilidades. Isso aqui é só como exemplo de um gráfico aqui. Tá? Vou apagar esse troço aqui, ó, não gerar confusão. Não é frequência. Tá? Tá entendido, gente? Estão entendendo? Se vocês já têm esse... Oi, fala. Ó, se você já tem então o gráfico com sem intervalos de classe, tu consegue enxergar preço a preço, tá? Para essa questão, por exemplo, tá? Tu vai precisar do gráfico com intervalo para a questão 4, porque aí tu precisa determinar o intervalo para calcular o valor esperado, de acordo com como está lá no livro lá. Tá, gente? É isso. Isso é a regra da adição que está aplicando. Exatamente isso. Então, supondo que isso aqui seja o primeiro quartil, ou seja, os primeiros 25% da tua distribuição, tu vai somar todas as probabilidades, uma a uma. Né? Que se tu representasse pelo teu intervalo, tu também poderia ter. Porque o que acontece? Tu tens todas as probabilidades uma a uma. Tu tens, ó, tá tudo aqui, ó. A única diferença é que um está agrupado e o outro não está agrupado, né? Em intervalos. Então, esse aqui sendo o primeiro, tu vai ter o intervalo que compreende até os 25% posteriores, depois os últimos os 25% e depois os últimos 25%. Isso é quartil. Tá? Isso. Depois somar tudo. Beleza. Então agora é só fazer e depois ver se tá certo.
É, também. Oi. Número total do teu espaço amostral, tá? Isso se tu tiver contando isso se tu tiver contando frequências. Agora, se tu tiver contando probabilidades, tu não precisa dividir por nada, é só somar. Tu não precisa dividir por nada. Se tu já tiver com a tua distribuição de probabilidade pronta, né? Porque o que que acontece? Ó, a probabilidade não vai de 0 a 1, ou seja, 0% até 100%. Se tu somar todas essas probabilidades aqui, todas essas, todas essas aqui, tá? Vou trocar de cor aqui, tá? Tu tá somando, se tu somar todas essas aqui em vermelho, tá? Tem que dar 1. Não foi isso que vocês encontraram? Isso aí se chama o quê? Frequência acumulada. Quem conseguiu fazer a tabelinha de frequência sabe que se tu fizer a frequência acumulada de todos os teus intervalos, o somatório tem que dar 100 e tem que dar 1. Né? Se tu fizer a frequência relativa acumulada, vai dar 1. Se fizer a frequência percentual acumulada, vai dar 100%. Então, o final sempre tem que fechar 100. Não é? Então, é só tu somar tudo desse intervalo que eu estou te pedindo. Então, se tu pegar esse intervalo aqui, tá? Para responder a questão 5A. Aí tu vai pegar o segundo quartil aqui para responder a 5B, o terceiro para 5C e o último lá para 5D. O somatório desses 4 quartis tem que dar 1. Tem que dar 1, porque os 4 quartis representam 100% da tua distribuição, representam a totalidade da tua distribuição. Portanto, a probabilidade de tu encontrar um preço dentro da tua distribuição é 1. Certo? A probabilidade de tu encontrar um preço que está contido dentro desse intervalo de preços é 100%. Se tu pegasse isso aqui, ó, é como se tu pegasse esse trem todo, toda a tua distribuição aqui. Tem que ser sempre 1, sempre tem que fechar em 1, sempre tem que fechar em 100%, tá? Sempre tem que fechar em 100%. Quando tu tá analisando a distribuição integral, que é o que tu tá fazendo na número 5. Tu tá analisando quartil por quartil, os primeiros 25, os segundos 25, terceiros 25, os últimos 25. O somatório dos 4 quartis, que representam, portanto, toda a tua distribuição, tem que fechar 1. A probabilidade deles tem que fechar 1. Se não fechar, tem coisa errada. Tá? Que bom. Que bom. Então a gente